Oi, gente, é um prazer estarmos juntos novamente. O nosso bate-papo de hoje é sobre porcentagem. Esse que é um assunto tão recorrente na nossa trajetória escolar, nos concursos, no Enem, enfim. E para começar a nossa discussão, eu quero que você compreenda o que significa esse conceito. Quando a gente escuta a seguinte notícia: a gasolina teve um aumento de 15%. O que de fato isso significa? A gente pode interpretar da seguinte forma: se a gasolina teve um aumento de 15%, imagine que antes você comprava uma determinada quantidade de gasolina e pagava por ela R$100. Depois desse aumento, para comprar a mesma quantidade de gasolina, você vai ter que pagar R$115, ou seja, R$15 a mais pela mesma quantidade. Uma outra informação que a gente escuta muito, como a do seguinte exemplo: o cliente recebeu um desconto de 10%. O que isso de fato representa? Desconto de 10%. Então, a cada R$100 em compras, ele vai ter um desconto de R$10. Se ele compra 200, então eu tenho dois grupos de 100, um desconto de 10%. A cada grupo de 100 ele tem R$10 de desconto. Então aí 200 seriam dois grupinhos de 100, então ele teria R$20 de desconto. A porcentagem é sempre uma comparação que a gente faz tendo como referência um grupo de 100. Ah, Melissa, mas e se um cliente nessa situação que você está retratando fizesse uma compra de R$50, não deu um grupo de 100, então ele não vai ter desconto? Claro que vai. Aí, quando a gente não tem um grupo fechado de 100, a gente aplica um desconto proporcional. Então, vamos pensar o seguinte: 10% de desconto, 10 em cada 100. Se ele faz uma compra de R$50, 50 não é metade de 100? Então, aí o desconto também vai ser, olha, proporcionalmente 10 em cada 100. Então, a metade de 10 é R$5. Se ele fizer uma compra de 50, ele vai ter R$5 de desconto. Então, ele vai pagar 45. Perceba que aqui eu não tinha nessa situação um grupo de 100, mas a gente aplica uma proporção tendo como referência um grupo de 100. Juntinho? Compreendeu o que é essa informação, o que significa porcentagem? Então agora vamos aprender 3 diferentes formas de representar. A gente pode representar a porcentagem com um símbolo muito conhecido, muito usado, mas eu também posso representar a porcentagem, a nossa taxa, na forma fracionária. 30%, 30 em cada 100. Então, essa taxa corresponde à fração 30 centésimos. Eu também poderia simplificar essa fração e obter uma equivalente que seria 3 décimos, mas não é o objetivo por enquanto, então não simplifiquei. Uma outra forma de representar é na forma decimal, que é dividindo o numerador pelo denominador. Lembrando que dividir por 100 é deslocar a vírgula 2 casinhas para a esquerda. Então aqui eu vou pegar o meu numerador, que é 30, a vírgula não é aparente. Isso significa que ela mora depois do último algarismo. Dividir por 100 é deslocar essa vírgula do meu numerador 2 casinhas para a esquerda. Então, eu vou obter 0,30 ou 0,3, tá, gente? 0,30 ou 0,3 é o mesmo valor. Então, eu tenho aqui 3 diferentes formas de representar a porcentagem. Outro exemplo para você compreender com clareza: 12%, 12 centésimos, ou, dividindo por 100, que é deslocar a vírgula 2 casinhas, 0,12. Essas 3 diferentes representações indicam a mesma quantidade, tá bom? Ok, Melissa, mas como é que de fato eu calculo porcentagem? Se eu quiser descobrir quanto é 50% de 200 ou 3% de 9, como é que eu vou proceder? Quando a gente trabalha com porcentagem, eu falo com os meus alunos que essa é uma das matérias que tem o leque mais variado de resoluções. Existem vários caminhos. Tem aluno que gosta muito de regra de 3, tem aluno que gosta desse processo que eu vou desenvolver aqui com você, tem aluno que calcula 10% e vai aplicando proporções, enfim. O melhor jeito é aquele que você bateu o olho e falou: nossa, esse eu entendi tudo, esse é moleza, tá? Eu vou apresentar esse, logo eu faço uma regra de 3. Vem aqui comigo, 50% de 200. Esse aqui você consegue até mentalmente. 50% é metade, metade de 200 é 100. Você poderia fazer direto. Óbvio, eu costumo valorizar e incentivar muito os meus alunos com cálculo mental, porque isso nos ajuda muito em matemática. Mas, apesar de ser óbvio desse a gente conseguir mentalmente, eu trouxe o passo a passo da resolução, que é o mesmo que a gente vai usar aqui na letra B, que o cálculo mental não é tão evidente. Então, vem aqui comigo. O que é esse procedimento que você está falando, Melissa?
50% de 200. Eu vou começar representando a minha taxa em forma de fração. Então, 50%, 50 sobre 100. Esse DI que a gente usa muito em porcentagem, 50% DI, 3% DI, ele vai aparecer toda hora. Esse DI corresponde a uma operação que é a de multiplicação. Então, ao invés do DI, já coloquei o símbolo. E o 200? 50 sobre 100 vezes 200. Como é que eu desenvolvo isso? Multiplicando esses dois termos aqui de cima. O 50 multiplicado por 200 dá 10 mil. Depois eu vou pegar esse resultado e vou dividir por 100. Veja que aqui termina com 2 zeros, aqui também eu posso simplificar. O nosso resultado é igual a 100. 50% de 200 é 100. Detalhe importante, olha, eu já podia ter cortado esses zeros aqui. Veja que a única operação envolvida é a de multiplicação, esse número termina com 2 zeros, esse aqui também eu já poderia ter cortado. O que ia sobrar? 50 vezes 2, 100. Isso até facilitaria os nossos cálculos. Mas se você ficar inseguro se pode simplificar aqui ou não, pode multiplicar e deixar para simplificar só no finalzinho, tá bom? Vamos para esse outro exemplo? 3% de 9. 3 centésimos, o de operação de multiplicação e o 9. O que é que eu vou fazer? Multiplica esses dois de cima. 3 vezes 9, 27, depois divido tudo por 100. Dividir por 100 é andar com a vírgula, duas casinhas para a esquerda. Então, ó, vou pegar o meu numerador e vou deslocar. 1, 2. Vai ficar 0,27. 3% de 9, 0,27. Outro exemplo aqui. João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo, pois não podia pagar à vista. Sabendo que o valor à vista é 1.500 e que o total a prazo é 15% maior que o valor à vista, responda. Quanto que João vai pagar no total? A televisão custa 1.500, mas a prazo tem um acréscimo de 15%. Então, o que é a minha tarefa? Eu preciso calcular quanto é 15% de 1.500. 15%, 15 sobre 100. O DI equivale à operação de multiplicação. Então, 15% de 1.500. Olha, aqui tem 2 zeros. Aqui também, posso cortar isso aqui direto. 15 vezes 15, 225. Isso aqui é o acréscimo, é o que vai aumentar por ele estar pagando a prazo. Então, o valor final será 1.500 mais 225, fechando aqui R$ 1.725 por essa televisão.